Estamos iniciando uma revolução pela sustentabilidade, e as armas dessa nova batalha estão mudando. Este é um chamado à reflexão para incluir a sustentabilidade no avanço da humanidade, cujo otimismo é estar aberto a uma nova mentalidade para fazer negócios e gerenciar pessoas. Somos seres colaborativos por natureza e precisamos dessa complexa teia social para reproduzirmos a vida, cada qual fornecendo a sua parte, numa cooperação mútua e benéfica. Empresas e pessoas tornam-se um organismo híbrido, vivendo em pleno movimento com o fluxo da vida e da prosperidade do mundo. Vamos juntos? Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Radar COP30 Clima e Impacto. Esse é um espaço de cultura e estratégia sobre a principal conferência climática do mundo. Aqui nós transformamos complexidade em direção. É um podcast onde as decisões de hoje moldam o clima, os negócios e a sociedade do amanhã. Nós vamos aos bastidores, às reflexões estratégicas e aos insights técnicos que conectam a COP30 aos grandes eixos dessa década. ESG, Agenda 2030, Descarbonização e Negócios de Impacto. Reunimos quem está moldando o futuro, lideranças empresariais, representantes governamentais e protagonistas da sociedade civil, para discutirmos a transição energética justa, inovação tecnológica e governança climática com resultados mensuráveis. Este projeto conta com o apoio institucional do Hub ODS Santa Catarina, uma aliança entre o Pacto Global Rede Brasil e o Movimento Nacional ODS Santa Catarina, e a plataforma Impactos Positivos, um movimento que valoriza iniciativas transformadoras e negócios de impacto. E no episódio de hoje vamos falar sobre o ODS 18, Igualdade Étnico-Racial, o protagonismo dos povos originários na COP30. Essa é uma inovação da Agenda 2030, uma agenda brasileira, e busca refletir sobre o papel dos povos originários, das empresas e da sociedade civil na construção de um futuro mais justo, sustentável e inclusivo. Para a nossa conversa, temos a honra de receber Lavito Bacarissa. Olá, Lavito, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito bom, Lavito. A gente aqui te agradece. Fazer uma mini bio aqui para a gente poder começar a nossa conversa. O Lavito é formado em Direito, com especialização em Gestão Pública, Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Competências Organizacionais. A sua trajetória integra experiências em inovação, estratégia e sustentabilidade. Desde 2023, atua na Secretaria-Geral da Presidência da República, onde contribui para a construção de uma nova governança da Agenda 2030 aqui no Brasil. Ele é conferencista, representando o país em fóruns internacionais de desenvolvimento sustentável e conduz a Secretaria Executiva da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lavito, é uma verdadeira honra te ter aqui conosco para a gente poder ter esse bate-papo sobre o ODS 18 e a COP30. Muito bom. E aí, já começando a nossa conversa, eu queria trazer, nesse primeiro bloco de perguntas, tentando entender um pouco mais sobre a Agenda 2030 no Brasil e tentando saber por que a agenda, né, essa agenda de sustentabilidade, a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela é tão importante, tão essencial para estruturarmos a sustentabilidade no território brasileiro. Oi, Zélia, mais uma vez, obrigado. Satisfação toda minha de poder fazer esse bate-papo aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho, né, você fez essa mini bio só para dizer para o nosso público como eu cheguei aqui na Secretaria-Geral da Presidência, né, na Secretaria Executiva dos ODS. Eu sou funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, tenho 16 anos de contribuição com o banco, né, grande parte deles na área de governo e depois conduzindo a Gerência Nacional de Sustentabilidade da Caixa. E nessa oportunidade, né, quando estava fazendo o repasse das informações ali na transição de governo, fui convidado para que a gente pudesse reestruturar a nova governança da agenda no Brasil. Para mim foi motivo de muita honra e está sendo de muito trabalho também. Bom, respondendo para você essa primeira pergunta, essa primeira provocação,
Bom, a Agenda 2030, não sei se todos conhecem, então eu quero ser bem didático aqui, né? Eu gosto de dizer que é uma agenda que se trata de um grande consenso global, e isso é importante a gente reforçar, sobretudo nesse contexto muito complexo que a gente vive atualmente, né, de degradação do multilateralismo, da cooperação, né, das democracias também, né, pensar que essa agenda foi consensuada por 193 nações em 2015 na ONU, e o Brasil sempre teve, né, historicamente teve um protagonismo nesse processo, e em 2015 também protagonizou essas discussões, dado a experiência que vinha desenvolvendo de desenvolvimento, né, e também na Rio+20, que a gente sediou aqui em 2012, tudo isso foram experiências e insumos para a gente chegar a estabelecer a Agenda 2030. Como vocês sabem, alguns não, e por isso eu gosto de ser didático, se trata ali de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos eles calcados nos direitos humanos, isso é importante reforçar, os direitos humanos também que sofrem um processo de degradação importante, né? E a gente vai poder falar um pouquinho também do processo de nacionalização, né? De como a gente traduz essa agenda no Brasil e o trabalho que a gente tem desenvolvido. Mas ela é importante para que a gente possa estruturar a sustentabilidade no Brasil, por quê? Primeiro porque ela tem um aspecto fundamental, que ela é totalmente transversalizada, ou seja, a intersetorialidade, né? As políticas públicas se comunicam dentro da agenda, né? E ela também é um excelente instrumento de desenvolvimento municipal, desenvolvimento dos territórios, né? Então, é onde a gente tem a oportunidade de aterrissar a política pública, os nossos objetivos, e dar para eles a materialidade que a gente precisa para poder avançar no desenvolvimento sustentável. Então, de maneira bem objetiva, acho que é isso. A agenda é um excelente instrumento de planejamento para cidades, né, mundiais, mas agora a gente está falando aqui das cidades brasileiras. Muito bacana, você comenta aí, né, sobre a questão de políticas públicas, a implementação disso nos territórios para fomentar o desenvolvimento sustentável, mas eu acho que é bacana também a gente falar aqui sobre os principais desafios que a gente enfrenta hoje para a implementação dessa agenda, especialmente no contexto brasileiro. Gisele, veja, os desafios são enormes, né? A gente está falando de um país, né, das dimensões do Brasil, né, um país que ele é marcado por regionalidades, né, aspectos específicos, culturais, políticos, sociais, né, das regiões. Então, essa pluralidade que por um lado é importante, é uma das nossas principais características, a gente gosta de falar sobre isso. Também existe um aspecto no Brasil que é muito importante a gente falar, que é o aspecto da desigualdade. O país é um país muito desigual e a gente vem acompanhando através de dados e estudos que essas desigualdades elas vêm aumentando, infelizmente, né? E aí o que acontece? Essas desigualdades vão se revelar também nesse processo de implementação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Desigualdades mais recentes, desigualdades históricas, a gente vai ver que a experiência da agenda no Brasil não é uma experiência homogênea. A gente tem algumas ilhas, né, que conseguiram avançar bastante no desenvolvimento sustentável, essas cidades que são polos de desenvolvimento, conseguiram internalizar melhor a agenda, né? Então, assim, as experiências, elas são heterogêneas, e aí o nosso trabalho na Secretaria Nacional e a própria Comissão Nacional dos ODS é tentar avançar de uma maneira em que essa experiência se torne mais homogênea no Brasil, né? E que os municípios, sobretudo os pequenos e médios municípios, os municípios que estão nas regiões, né, mais carentes, né, mais vulneráveis do país, também possam ter acesso a esse instrumento, né, de desenvolvimento e planejamento para o desenvolvimento sustentável. Então, além disso, a gente passou por um momento muito difícil internamente, né? O último período de governo não trabalhou a agenda, isso provocou um hiato, né, no desenvolvimento das ações, um hiato que revela impactos negativos importantes para a agenda. A gente também deve destacar que a gente
teve um período de pandemia que também impactou a agenda, né, aqui no Brasil, e esse impacto ele vai se revelar também a partir da segregação dos dados, um impacto muito desigual, obviamente as regiões mais vulneráveis, as populações mais vulneráveis sofrendo mais, né, do que aquelas populações que estão em regiões do Brasil que têm mais infraestrutura, né, ou até nas dimensões sociais, as classes que têm mais condição de acessar a saúde, por exemplo. Então, isso vai ser esses desafios que estão postos. A gente viveu um período também de negação da agenda e da ciência, então a gente precisa restabelecer a verdade, né, da agenda, dizer que a Agenda 2030 é um instrumento, além de consensuado por 193 nações, é um instrumento que está todo baseado, né, na melhor ciência que a humanidade conseguiu produzir, e por isso foi consensuado na ONU dessa forma. Então, estabelecer a verdade no país também e trabalhar a agenda como uma pauta suprapartidária, né, buscando levar o benefício para a população, sobretudo as populações que estão num estado de vulnerabilidade, é o objetivo do governo do presidente Lula e o nosso objetivo aqui na Secretaria. É muito importante quando você fala em questão de desigualdades, e o Brasil, sim, né, existem desigualdades estruturantes, a gente quando fala em questão de economia, de questão social, questão dos próprios territórios, regiões, e aí eu queria direcionar para a gente poder começar a pensar realmente em como a gente caminha para a redução dessas desigualdades com o ODS 18, né, que é um ODS que foi criado justamente para fomentar a igualdade étnico-racial, e traz muito agora, né, o recorte da COP30, voltada para a questão dos povos originários, da justiça climática, né, dessa transição energética justa que a gente tanto comenta e tanto que a gente fala. E aí eu queria que você comentasse, além desses 17 ODS que existem a nível global, pelos 193 países da ONU, nós temos um ODS que é para chamar de nosso, né? E queria que você contasse um pouco desse histórico que você participou mais efetivamente nessas questões, e qual é a importância desse ODS, do ODS 18, como um marco político, um marco de desenvolvimento social e econômico para o Brasil. Bacana, Gisele. Bom, como eu disse, a gente viveu um período de hiato na agenda, onde algumas ações importantes não foram desenvolvidas ou foram desenvolvidas de maneira precária, vamos assim dizer. Uma delas é o que a gente chama de processo de nacionalização da agenda. Porque o que acontece? É uma agenda consensuada, então a gente tem 17 objetivos comuns ali. Mas quando você precisa traduzir isso para a sua realidade local, né? Então, assim, a Agenda 2030 é uma agenda internacional, mas ela é uma no Brasil, né, e é outra na Finlândia, é outra na Inglaterra, né, é outra na França, nos Estados Unidos também é diferente. Então, esse processo de nacionalização, ele não foi executado nesse período em que o Estado se ausentou da agenda. E a gente está fazendo isso aqui, nesse momento a gente está fazendo isso, mas antes de que a gente fizesse um processo de nacionalização, que é trazer a agenda para a realidade contemporânea do Brasil, né, a realidade de fato e a realidade contemporânea do Brasil, a gente precisa lembrar que se trata de uma agenda que tem como lema não deixar ninguém para trás. Né? Então, quando a gente restabelece a governança da agenda, forma a comissão e começa a se apropriar das informações, né, que a gente tinha, sobretudo de determinados segmentos da sociedade, como as organizações sociais, a própria academia, muito importante, né, nesse processo, a gente percebe que tinha muita discussão, né, dizendo assim, poxa, se o lema da agenda é não deixar ninguém para trás, como é que a gente não fala do combate ao racismo estrutural e das questões éticas no Brasil, sendo o Brasil um país marcado profundamente, né, por um passado escravocrata, a gente sabe, né, estamos falando aqui do último país que aboliu a escravidão e aboliu ainda nas condições que a gente sabe, gerando reflexos sociais que permanecem, né, até hoje, se agravam, né, e também como que a gente não fala, né, do genocídio histórico que aconteceu com a população indígena e com toda a pressão que essa população sofre até os dias atuais. Então, a partir da gente conhecer essas discussões que estavam difusas na sociedade brasileira,
nós, como a Comissão Nacional dos ODS, ela abarca representações dos 38 ministérios do governo federal, nós, então, junto com o Ministério de Igualdade Étnico-Racial, o Ministério de Povos Indígenas, nós encampamos essas discussões, né, começamos a ampliar a discussão no âmbito da Comissão Nacional em determinadas etapas do processo. Nós expandimos a participação social, inclusive para movimentos que não estão formalmente dentro da comissão, para que a gente pudesse, sim, estabelecer um ODS 18 que nos ajudasse, né? Primeiro, né, e aí respondendo a tua pergunta depois desse contexto, primeiro que nos ajudasse a reforçar as políticas afirmativas que vinham sendo, vocês sabem muito bem, enfraquecidas e até eliminadas no período de governo anterior. Depois, quando a gente estabelece, né, a partir, né, de um novo ODS, em uma agenda que é internacional, a gente tem esse instrumento como um norteador, né, do debate público, isso é importante, né? Ele vai nortear o debate público e ele vai também nortear a modelagem de novas políticas públicas, políticas afirmativas, né, políticas públicas nos territórios, reforçar políticas existentes a partir do que está estabelecido nesse ODS. E por se tratar de uma agenda internacional, nós também, o governo brasileiro, tem a aspiração de que esse ODS, conformado da forma que está, possa também ser encampado por outras nações do mundo que tenham problemas similares em relação à questão étnico-racial, como é uma característica do Brasil. Maravilhoso, muito bom. Eu gosto muito desse lema da agenda, que não deixar ninguém para trás, porque acaba trazendo a responsabilidade para todo mundo, né? Então, a Agenda 2030, o ODS, né, como um todo, e o ODS 18 não é uma responsabilidade exclusiva de governos ou, né, de uma política pública, mas a gente pode trazer isso para outras esferas dentro da nossa sociedade, seja enquanto cidadania, seja enquanto organização também, né? Então, eu queria que a gente pensasse um pouco nesse sentido. Como é que governos, empresas e a própria sociedade civil como um todo poderiam estar colaborando, poderiam estar olhando para essa mesma pauta da diversidade, da inclusão, e trazendo aqui o ODS 18 com mais força, para que a gente consiga realmente colocar os pilares da sustentabilidade, não só do ponto de vista ambiental, mas também dessa responsabilidade social que todos nós temos de olhar para um futuro, ou construir um futuro muito mais sustentável. Muito nessa linha, Gisele, do que a gente vem conversando, né? Primeiro, essa questão de ser um instrumento que fortalece, né, as políticas afirmativas, que provoca o debate público. Também tem um aspecto importante, que é o ODS sendo apropriado pelas universidades, ou seja, as universidades, né, a ciência está internalizando o ODS 18, isso vai favorecer o desenvolvimento de novos estudos, novas pesquisas, novos dados segregados sobre a questão étnico-racial no Brasil, que é um trabalho que a gente conduz aqui na comissão também, com o IPEA, IBGE e Fiocruz, que são órgãos de assessoramento da comissão. Ou seja, é um fato novo, um fato importante, político importante, um fato simbólico importante, que oportuniza todo esse debate. Em relação a demais segmentos da sociedade, organizações de sociedade civil, redes, a gente já vê um processo de apropriação do ODS 18, e isso é importante, primeiro, né, para que a gente provoque o debate, mas também que a gente territorialize isso, que é o que a gente falou no primeiro momento aqui, que a gente saia da discussão de um determinado segmento, né, de um determinado locus, e leve isso para o território, para provocar o debate. Acho que é muito nessa linha que o ODS 18 vai fortalecer, né, o combate ao racismo e a valorização dos povos originários, que é o que a gente busca. Bacana. E esse ano a gente está sediando a COP30, né, que é a Conferência das Partes, é o maior evento climático global, voltado para a questão de discutir quais são essas políticas, financiamentos, o papel desses diversos agentes, sociedade, empresas, governos, poluidores, enfim, sistemas produtivos, como é que a gente acaba trabalhando nisso tudo, né? E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente desse sentimento, você que está à frente da Comissão Nacional dos ODS, mostrando o Brasil anfitrião da COP, ok, né, COP30, como é que a gente vê essa Agenda 2030 e quais são as oportunidades, eu acho que
é bacana a gente ver, e responsabilidades que o nosso país tem em sediar esse grande evento mundial, e como é que a gente pode cada vez mais colocar luz na Agenda 2030 para que a gente tenha ela, como você comentou aqui, um instrumento realmente de ação em todos os setores, todos os segmentos. Bacana, Gisele. Assim, bom, primeiro dizer que a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela tem momentos específicos onde a Agenda 2030 é debatida, tá? Então, por exemplo, agora no mês passado nós tivemos debatendo financiamento para o desenvolvimento sustentável em Sevilha, né, uma conferência que a ONU que organiza. Tivemos agora também recentemente em Nova York no Fórum Político de Alto Nível que debate o desenvolvimento sustentável no mundo, né, ONU organiza também, e aí destacar, né, para o nosso público que a COP também é um evento não, desculpa, eu quero me corrigir, eu vou explicar o porquê. A COP também é uma conferência organizada pela ONU. Estou dizendo isso por quê? Porque como é uma conferência específica do clima, né, você não vai ter um debate muito mais amplo ali em relação à Agenda 2030. Ela está sendo debatida em outros fóruns, em outras instâncias. Mas é importante a gente dizer que a questão climática ela está compreendida na agenda. A agenda ela é muito mais ampla do que a questão que está em debate. Exatamente. ODS 13. Ela é muito mais ampla do que a questão que vai estar em debate na COP, né? E aí, me corrigindo mais uma vez, esclarecendo para o nosso público aqui, reforçar que a COP não é um evento, né? A COP ela é um processo, e é um processo que já vem aí desde 1995, são 30 anos de COP, é um marco importante, mas a gente percebe, né, sobretudo por esse contexto que eu descrevi para vocês, geopolítico muito complexo, né, com nações importantes desembarcando da agenda climática, do Acordo de Paris, a gente percebe um momento de dificuldade diplomática em que a gente não aspira a avanços extraordinários. A última COP que teve, a 29, que foi em Baku, no Azerbaijão, deixou uma pergunta muito grande, né, e uma responsabilidade muito grande para as nações dizerem como que a gente vai financiar toda essa transição. Lá estabeleceu um limite de 400 bi, a gente está falando de quase 1 trilhão e 300 para financiar tudo que a gente precisa, e nesse debate a gente precisa debater também a questão da desigualdade entre as nações, né, porque as nações mais ricas que se beneficiaram desse modelo que está exaurindo o planeta, e a ciência está dizendo que está chegando aí nos pontos de inflexão, obviamente, né, por uma questão de justiça, essas nações teriam que ter um compromisso maior do que as nações em desenvolvimento, ou as nações ainda num processo de subdesenvolvimento, ou as nações insulares que hoje sofrem muito agressivamente esse processo do aquecimento global, com os reflexos para a população. Então, assim, o contexto ele é muito complicado. A diplomacia tem uma tarefa muito árdua aí na COP30. As discussões, né, como eu disse para vocês, elas vão se limitar àquilo que vem sendo discutido já nesse processo, né, as NDCs, que são as contribuições dos países, e a questão do financiamento, que ficou um hiato de Baku, né? Agora, a gente tem o compromisso, enquanto Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem status de ministério, né? De Ministério da Secretaria-Geral, mas é o órgão responsável do Poder Executivo Federal para organizar a participação social, né? Então, como que a gente está fazendo isso com todo o desafio também que se impõe em realizar a COP em Belém, que oferece para a gente, né, desafios logísticos, de infraestrutura importante? A gente vem trabalhando a COP desde quando encerrou Baku. Baku acabou, a gente já começou a trabalhar a COP no Brasil, né, e aí estruturando diálogos, né, processos de escuta, né, algumas conferências específicas, né, trabalhando isso com segmentos da sociedade, né, redes que nos apoiam, a própria academia. Então, assim, a gente também encarou isso como um processo, porque a gente sabe que não vai ser todo mundo que vai conseguir chegar lá
em Belém, né, em novembro. Então a COP está acontecendo, ela vai acontecer lá naquele período em novembro, e também, acho que penso que esse é o aspecto mais importante, é quando terminar a COP 30, o que fica, né, dos debates que a gente realizou e o que a gente vai conseguir manter de discussão e avançar nas discussões, aí envolvendo todas as dimensões do Estado e os segmentos da sociedade. E também a COP 30, aí na minha visão em particular, é com certeza uma oportunidade do Brasil, né, e do governo nosso. Sedimentar o reposicionamento que a gente teve que fazer, como eu disse, o Brasil se afastou da agenda de desenvolvimento sustentável, da agenda climática no último período de governo. Quando a gente assume, a gente vai buscar o reposicionamento do Brasil, isso tem acontecido de várias maneiras, eu não vou aqui citar cada uma delas, e a COP é mais um momento para que a gente possa sedimentar esse nosso reposicionamento em relação ao desenvolvimento sustentável, em relação à promoção da justiça social, né, e recuperando o protagonismo histórico que a gente sempre teve. E, sobretudo, como o presidente Lula diz, é a oportunidade também da Amazônia falar para o mundo, ou seja, todo mundo gosta de falar da Amazônia como uma coisa exótica, mas muito além disso, né, a gente tem pessoas, temos populações ali que precisam da nossa atenção, que vivem num equilíbrio muito maior do que nós, urbanizados, com aquela floresta, que a gente precisa aprender muito com eles. Eu acho que é a oportunidade da gente revelar isso para o mundo. Muito bacana. Você trouxe dois elementos que eu acho que é bem importante para a gente poder pensar, sobretudo no contexto atual, né, da COP, e a COP 30 que vai acontecer, que chamam a COP da floresta, não é só a COP da floresta, mas, né, de todos os sistemas que envolvem. A primeira pergunta é como financiar. Eu acho que essa é uma questão crucial, e a gente está falando aqui do ponto de vista de justiça social, justiça climática, que é um ponto bem importante para a gente poder entender todo mundo caminhando na mesma direção, sem não deixar ninguém para trás, e também olhar que existem pessoas naquela floresta, não é só uma floresta, né, é toda uma comunidade, é toda uma ancestralidade que está ali. E aí, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta muito voltado a essa questão desses povos originários, ou que representa o ODS 18 dentro deste contexto, porque como que a gente pode garantir que essas vozes indígenas, as vozes negras das populações, né, em vulnerabilidade, enfim, com essa perspectiva de não deixar ninguém para trás mesmo, tenham uma influência real, né, não só ocupar esses espaços, mas ter presença nesses espaços de decisão. E como é que a gente pode aprender, talvez essa eu acho que é mais uma inquietação pessoal do que uma pergunta propriamente dita, mas eu divido com você. Como é que a gente pode garantir que realmente todo esse conhecimento ancestral, ou essa riqueza que a floresta, que esses povos da floresta têm, podem nos fornecer para ajudar nessa grande ambição climática e de a gente poder manter ou perpetuar a nossa vida no nosso planeta no momento atual? Bacana, Gisele. Obrigado pela pergunta. Bom, penso que primeiro a gente precisa reconhecer, e isso passa por um processo de aculturamento, né? A gente precisa reconhecer que a gente está executando um modelo, a gente enquanto humanidade, né, que realmente está exaurindo as nossas riquezas naturais, nossa biodiversidade, e esse é o primeiro processo. Se a gente não tiver um processo de mudança de cultura, a gente pouco vai conseguir evoluir. E aí a gente precisa não negar, obviamente, o que a ciência está nos dizendo, né, e está trabalhando ao nosso favor nesse sentido. Um outro ponto que para mim é fundamental e parece óbvio, mas não é, sobretudo num país tão desigual como o Brasil, é que a gente tem a condição de reconhecer as injustiças que acontecem. Tá? Só aí, pegando o gancho e indo direto ao ponto aí em relação aos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, os afrodescendentes que habitam a região da Amazônia. Bom, o nosso propósito aqui na Secretaria-Geral da Presidência da República é organizar os espaços de participação social, né? Assim, acho que um dos primeiros comandos do presidente Lula a gente não governa só para o povo, a gente governa com o povo. Né? E é uma maneira da gente fortalecer o processo de democracia participativa no Brasil. Né? Uma questão fundamental em que oportuniza, né, as representações, a sociedade,
a participar diretamente do governo, vamos assim dizer. E a gente fez isso, conduzido aqui pelo nosso ministro Márcio Macedo. Esses espaços eles estão reconstituídos, vamos assim dizer, porque todos eles tinham sido dilacerados. Inclusive, a Comissão Nacional dos ODS é um desses espaços, onde a gente tem representações de governo, como eu disse, mas tem 42 representações da sociedade civil e demais conselhos e comissões que compõem aqui a Secretaria-Geral da Presidência da República. E aí, conectando uma coisa com a outra, como eu te disse, a partir da finalização de Baku, a Secretaria-Geral, seus conselhos e comissões, e nós aqui na Comissão Nacional dos ODS também, a gente começou a executar um trabalho de diálogo e escuta com esse público específico, né, que são povos e comunidades tradicionais indígenas da região amazônica. Não que a gente já não fazia isso antes aqui nos momentos que a gente tem a oportunidade de fazer, as nossas reuniões ordinárias, extraordinárias, a gente faz. Mas a gente foi fazer um trabalho específico com eles, estamos fazendo ainda, né, tem outras etapas aí, e não só da Secretaria-Geral da Presidência da República, mas iniciativas de outros ministérios, né, e a ideia é que a gente possa, então, no momento em que a gente finalizar essa etapa pré-COP, que a gente está chamando, a gente possa consolidar isso, né, em um documento, pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que é responsável pela participação social, e também o presidente Lula apresentar para os demais chefes de nação que estarão aqui presentes quando do processo efetivo da COP30. Então, assim, em relação à COP é isso, essas vozes elas vão de alguma forma chegar para as demais lideranças globais, mas fica também todo o legado desse processo e aquilo que a gente vai construir depois, que na minha singela opinião é o mais importante. Muito bom, muito bom. Estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio desse projeto Radar COP30, Clima e Impacto. Lavito, queremos agradecer imensamente a tua participação aqui conosco, a tua generosidade em compartilhar conhecimentos, experiências e essas reflexões que são tão relevantes ao contexto da COP30, a Agenda 2030 e a importância dos ODS, em especial o ODS 18, para a construção de um Brasil melhor, de um futuro muito melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Gisele. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, quero parabenizar pelo trabalho também, que é importantíssimo, né, esse processo de democratizar a agenda, de dar conhecimento à agenda, amplitude, né, isso fortalece o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Muito obrigado. Muito obrigada.